A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos para mais uma pré-aula da lição da Escola Bíblica Dominical aqui do setor Mapim. Sou o presbítero irmão José Claudines e para nós é uma honra, uma satisfação imensa de mais uma vez estar discutindo um assunto importantíssimo. E dessa feita, nós vamos estudar aqui a lição do número 11, estamos já aterrissando o trimestre. O gigante da fé e o seu legado para a igreja. Ora, o legado é tudo aquilo que é de bom, que de edificação e que tudo deixou para que nós possamos se espelhar. E nós vamos encontrar que não somente as coisas boas que a Bíblia registrou, mas também a Bíblia não ocultou as falhas dos grandes homens de Deus. E quando nós falamos sobre a fé, nós vamos ver que a fé ela é fundamental na vida dos seres humanos. É um elemento pela qual uma pessoa ela pode acreditar naquilo que às vezes no impossível, no invisível e assim por diante. Mas quando nós olhamos aqui para a parte da introdução da nossa lição, que o título da nossa lição aqui, O Gigante da Fé e o seu legado para a igreja, o autor acabara de fazer a sua longa exposição sobre a supremacia de Cristo e o seu sacerdócio e a superioridade da nova aliança em relação à antiga, ou seja, se as coisas antigas são sombras, qual que é a realidade? O real é aquele que produz a sombra, e isso é importante. No tópico 1 aqui nós encontramos aqui a fé que gera confiança em Deus. E aí nós vemos aqui o sacrifício de Abel. O autor dá início à sua galeria dos heróis da fé com Abel, o primeiro exemplo de homem de fé. Veja bem, quando nós olhamos aqui para a personagem de Abel, quem que era Abel? Abel era temente a Deus. Abel tinha um coração voltado para Deus. Abel tinha suas características de um verdadeiro filho de Deus. Quando nós olhamos aqui para o livro de Gênesis no capítulo 4 e no verso de número 2 em diante, e teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha. Então Abel ele foi o que? Pastor de ovelha. E Caim foi lavrador da terra. Muito bem. Então até aqui nós entendemos que Abel ele foi pastor de ovelha, cuidava de animais. E aqui nós encontramos também aqui nesse versículo que Caim era lavrador da terra. Muito bem. Vamos continuar o verso de número 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Muito bem. Verso 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então que no verso 4, meus queridos, está nítido e bem claro qual foi a oferta de Abel. Abel ele era pastor de ovelha, ele trouxe o primogênito ao Senhor. E fechando aqui, resumindo aqui, a oferta de Abel era a oferta de sangue. Mas por que Deus não atentou para a oferta de Caim? Por mais que a oferta de Caim não fosse a oferta de sangue, mas Deus poderia atentar para a oferta de Caim. Mas porém, primeiro Deus ele ora para o ofertante, para depois para a sua oferta. O coração de Caim era mau. Caim ele é chamado filho do maligno. O seu coração era perverso, mas porém o coração de Abel era um coração reto, digno de toda aceitação. E aqui nós vemos aqui o grande desfecho da história. Então entendemos que a oferta de Abel é a oferta de sangue. Foi por isso que Abel ele olhou ao longe. Olhou ao longe o quê? O Cordeiro de Deus que
tira o pecado do mundo, como João no capítulo 1, versículo 29. Abel se tornou-se um exemplo para todos nós. E encontramos também o testemunho de Enoque. Veja bem, há poucas referências sobre a pessoa de Enoque. O que nós sabemos que Enoque era um homem temente a Deus e que Enoque ele tinha comunhão com Deus. Enoque ele fazia o que? Ele andava com Deus. Enoque, Deus tomou para si. Enoque não provou a morte. Dois homens na história que não provou a morte. Entre eles destaca o profeta Elias e se destaca Enoque. Então eu posso imaginar aqui que essas duas personagens ela representa o arrebatamento da igreja. Aquelas pessoas que não estão dormindo em Cristo, mas no momento do arrebatamento da igreja vão ser transformados em um corpo incorruptível de glória. Bom, meus queridos, é uma história brilhante falar dessas personagens, mas sabemos que estes tiveram uma comunhão, tiveram intimidade para com Deus. O importante é nós andar com Deus. O importante é nós estar na presença de Deus. E quando nós olhamos lá para a oferta de Abel, nós vamos ver que Deus ele não olha o estereótipo. Deus ele olha para o interior do indivíduo. Deus ele não olha a aparência, mas Deus ele olha para dentro do interior. Foi que nem Samuel foi na casa de Jessé para ungir com o rei, e aí o que aconteceu? Foi olhar pela aparência e deu tudo errado, sendo que o menor estava lá no campo trabalhando, cuidando da ovelha do seu pai. Meus queridos, às vezes a aparência se engana. Julgar pela aparência é muito complicado. Mas olhamos para o testemunho de Enoque, ele andou com Deus ao ponto de Deus o levar para si. Que nós venhamos ter e seguir esse exemplo de comunhão e que nós possamos estar sempre na presença de Deus. Agora veja aqui a confiança de Noé. Quem que era Noé? Noé, a Bíblia diz que Deus orientou Noé para Noé fazer um grande navio, a arca, que é enorme. Porém, Deus não disse para Noé para pregar para que as pessoas se converterem. Noé ele foi um pregoeiro da justiça. Noé ele anunciou, mas não para que as pessoas levassem as pessoas ao arrependimento de verdade. Ele pregou, obedece a quem queira. Mas a Bíblia diz que Noé fez e obedeceu aquilo que foi determinado por Deus. Noé tinha um livre-arbítrio de escolha. Ou ele fazia ou ele não fazia. Mas porém ele teve escolhas próprias de poder obedecer à voz de Deus. E ele então obedeceu e foi salvo quem? Quem é que foi salvo? Ele e a sua família. E todos pereceram no dilúvio. Meus queridos, que nós podemos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos estar, levar a nossa família, porque nós como obreiros, nós somos o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça de todos nós. É preciso nós ajudar um ao outro. É preciso nós ombrear e fortalecer um outro na coinonia, nessa união, nesse amor fraternal, para que nós possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Noé foi um exemplo prático, e a arca é o símbolo da salvação, e a salvação é em Cristo Jesus, tanto isso que foi registrado na galeria dos heróis da fé. E quando nós olhamos aqui para o tópico número 2, a fé que faz ver o invisível, a obediência de Abraão. Quando nós olhamos aqui para a obediência de Abraão, nós encontramos aqui que Abraão ele não foi diferente de Noé. Abraão
ele obedeceu uma ordenança que diz assim, após ter falado sobre Abel e Enoque e Noé, o autor agora foca o seu argumento sobre a fé da pessoa de Abraão, o patriarca, o nosso pai na fé. Abraão, Deus disse, olha Abraão, sai da tua terra e de tua parentela e vai para uma cidade que eu vou te mostrar. Abraão era bem sucedido, homem bem rico, e Abraão ele foi para um lugar onde ele não conhecia. Sair de um lugar estabilizado e para um lugar onde que não conhece é só por uma determinação divina. Então Abraão ele creu na promessa de Deus. Por quê? Qual é a promessa de Deus? A promessa de Deus foi quando Deus disse, olha Abraão, olha para a areia da praia se você pode contar. Ele não conseguiu contar. Olha para as estrelas do céu. Então quem são? Nós somos filhos de Abraão pela fé, porque nós cremos nas promessas de Deus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Fomos reconciliados, enxertados na videira verdadeira. Então nós fazemos esse corpo maravilhoso. Jesus é a cabeça. E Abraão obedeceu. Abraão ele obedeceu porque ele teve um livre-arbítrio de escolha. Ele poderia recusar o pedido de Deus, mas porém Abraão ele obedeceu a Deus porque ele acreditou nas promessas do Senhor. Foi por isso que ele foi registrado na galeria dos heróis da fé. E encontramos também aqui a fidelidade de José, o meu xará. Quem que era José? O José do Egito. Foi vendido pelos seus irmãos, foi lançado na cisterna, enfim, tudo isto estava dentro de um cronograma, tudo isso estava num propósito diante de Deus. Deus estava testando, provando e lapidando ao mesmo tempo. Ora, José ele foi tentado de todas as formas. Até lá, ele foi tentado por aquela mulher que tentou seduzi-lo, mas ele não. Ele então lutou contra as suas paixões, contra os desejos, os impulsos carnais. Ora, a Bíblia diz que nós temos que resistir a quem? O diabo, ele fugirá de vós. Quando nós olhamos para o sistema dos desejos, nós temos que fugir dos desejos carnais. Por que fugir da prostituição? Porque se ficar, cai. É preciso correr, fugir. E o que aconteceu? José ele fugiu, ele não cedeu à tentação. Ele foi tentado, mas ele resistiu à tentação. Meus queridos, que nós possamos ser que nem José, que nós venhamos correr, que Deus venha nos proteger. Por quê? Eu sempre digo, não existe super-homem e nem super-mulheres. Todos nós somos sujeitos a falha, somos sujeitos a pecar. Até porque em 1 João, capítulo 2, versículo de número 1 em diante, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado que é o Pai. Isso não quer dizer porque nós temos um advogado que nós vamos estar aí cometendo tantos tipos de atrocidade. Hipótese nenhuma. Ele não dá essa brecha para que nós venhamos errar constantemente. Está dizendo para aquelas pessoas que às vezes persistem na fidelidade, mas às vezes falha, que nós venhamos ser preservados espiritualmente, para que nós venhamos cuidar da nossa vida, para que nós venhamos primeiro vigiar e depois orar, para que nós não caímos em tentação e venhamos ser que nem José. José ele venceu e graças ao bom eterno Deus nos serviu-nos de exemplo para a nossa vida. Então falamos sobre aqui Abraão, falamos aqui sobre José e vamos falar aqui sobre a determinação de Moisés. A jornada do Êxodo sobre a liderança de Moisés durou 40 anos. Por que 40 anos? Deveria ser 40 dias ou um mês e meio. Era muito rápido, mas porém, porque as pessoas murmuraram, zombaram e criticaram até mesmo de Moisés. Mas Moisés, a Bíblia diz que ele foi um homem dos mais manso, porque Moisés ele soube contornar. Além de ele ser manso, também ele soube agir no momento certo e na hora certa.
E a gente vê aqui sobre o percurso e a vida de Moisés. Nós encontramos aqui que o povo eles murmuraram, todos que murmuraram na liderança de Moisés, morreram no deserto. Deus não conta com murmuradores, que zombam, que criticam. Tem pessoas que passam o tempo todo procurando a falha em A, em falha em B, porque ele acha que ele é 100%, como se ele fosse eterno, nunca errar, sabendo que todos os seres humanos são falhos. João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a palavra do Pai não se encontra nele. Vejamos o seguinte, que aqueles que murmuram andam sempre em círculo, patinando e não saia do lugar. Que nós não venhamos ser como aqueles que murmuraram no deserto e pereceram no deserto, mas que nós viemos ser uns servos autênticos, observadores, e possamos analisar o contexto, o que está à nossa volta, para que nós não venhamos ser pego de surpresa em presas vivas. Que Deus venha cuidar de cada um de nós, porque Deus ele aborrece quando encontra alguém murmurando da liderança, não contenta com a liderança, não contenta com o pastor, não contenta com o trabalho que foi outorgado. Então é importante nós dar graça em tudo, porque Deus é fiel em sua palavra, que nós não venhamos ser murmuradores. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. A fé que dá poder para avançar. Então nós começamos aqui sobre a ousadia de Josué. Bom, quem que foi o sucessor de Moisés? Josué. Josué foi um grande valente. Josué ele conquistou vários territórios e ele foi muito mais além do que Moisés poderia imaginar. Josué ele conquistou uma boa parte da terra prometida, mas ainda em avançada idade faltavam muitas terras ainda para ser conquistadas. Quando nós olhamos no capítulo 11 de Josué, nós vemos que ele conquistou a boa parte da terra. Quando fala isso em totalidade da sua fervura, da sua bravura, por ser um jovem com muita força. Mas quando ele está lá no capítulo 13, nós vamos encontrar lá que ele já quase avançado em idade, ainda tinha muitas terras para ser conquistadas. E entre elas nós encontramos aqui, que nós vamos falar sobre Raabe, que é sobre o tópico 2 do 3, a coragem de Raabe. A Jericó era cercada, a muralha era gigantesca, era equivalente a 6 metros de altura, a 6 de largura, muito alta e muito larga, que passava, segundo a história, que passava carro por cima. Mas porém, Raabe, que ela protegeu os espias quando foi analisar aquele território sobre Jericó, quem morava lá, quem não morava, ele foi pesquisar, fazer uma varredura os espias, e Raabe, ela ajudou e guardou. Quem que era Raabe? Uma mulher gentia, mas porém a Bíblia diz que ela foi registrada na galeria dos heróis da fé, dando respaldo a quem? A igreja. A igreja entre o povo gentio. O povo gentio é um povo que não estava dentro do projeto de Deus, mas todo tanto judeus quanto gentios que se convertem ao cristianismo entra dentro das promessas de Deus. Isso é importante, isso é maravilhoso quando as promessas de Deus se concretizam na vida daqueles que estão distantes de Deus. E aí Raabe, realmente nós encontramos aqui que ela se destaca na história, na galeria dos heróis da fé, mesmo sendo gentia. E olhamos aqui também sobre o heroísmo de Gideão. Quem que era Gideão? Gideão ele contava com a força de mais de 30 mil homens. E todo o desfecho da história, quando nós olhamos para os textos sagrados, nós vamos ver que Gideão, Deus chama ele para lutar. Mas Gideão, Deus disse: não, Gideão, você não vai com todo esse povo, é muito pouco. Porque se todo esse povo for e ganhar, eles vão dizer que ganhou porque era a maioria. E nós encontramos aqui que voltaram, aqueles que são covardes,
Aqueles que não podem ir na guerra que voltaram uns 10 mil. E aí o X da questão, pede para o povo descer ao riacho, ao rio, e todos aqueles que se ajoelharem para beber água separa para um lado, e aqueles que se agachar e jogar com a água com a mão na boca, esse você separa para um lado. E foi 300 que pegaram a água do rio e jogaram na boca. Por quê? Porque aqueles que agachavam para beber água estavam despreparados, porque era presa fácil para o inimigo atacar. E aqueles que jogavam a água com a mão na boca é porque ele estava avistando a sua lateral e a sua volta, porque eles eram espertos, estavam vigiando. É por isso que o vigiar é importante. O soldado não pode dormir no meio de um território inimigo, tem que estar esperto, despertado pelo bom senso. E aí foi separado os 300 e Deus deu a vitória para Gideão. Você sabe por quê? Porque Deus não conta com quantidade. O nosso Deus, ele conta com aqueles que têm fé, ele conta com aqueles que têm qualidade. Se você tem qualidade de Deus, se você tem fé, então tenha convicção na chamada que Deus tem na sua vida e coloca essa engrenagem para funcionar. Meus queridos, simplesmente, e quando nós olhamos sobre a passagem de Gideão, nós não vamos ler, mas você vai encontrar em Juízes no capítulo 6 em diante sobre essa passagem linda, e no capítulo 7 também fala sobre a vitória de Gideão. É um rápido resumo aqui da lição de número 11 sobre a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que se destacaram na história. Você que gosta de participar da Escola Bíblica Dominical, é porque essa lição é uma lição resumida, é só um rápido apanhado para que nós possamos ter um lapso do que o reflexo do que o comentador quer passar para nós, entre um dos capítulos mais importantes, que é o capítulo 11 do autor aos Hebreus. Mas se você tem uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, lá tem a Escola Bíblica Dominical todos os domingos pela manhã. Não deixe de participar, seja um aluno dedicado ao conhecimento, cresça na graça e no conhecimento do Senhor eterno Deus, porque Deus conta com você, mas é preciso que nós buscamos conhecimento na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e até a próxima, se Deus nos permitir. A paz do Senhor